Deus, a leitura da Bíblia no Salmo de número 30. Livro dos Salmos, o Salmo de número 30. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Salmo de número 30, versos de 1 a 7. É um salmo de Davi e muitas lições esse homem nos traz através do Salmo de número 30. Então eu gostaria de convidar você para nós lermos o Salmo de número 30, versos de 1 a 7. Me acompanhe aqui na leitura, por gentileza. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltastes e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Verso 2. Está lento o sistema? Então vamos pela Bíblia. Verso 2. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, Deus meu, a ti clamei e tu me curastes. Verso 3. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida dentre os que descem a cova. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai o seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste que a minha montanha permanecesse forte, ocultaste o teu rosto e fiquei conturbado. Amém? Esta é a palavra de Deus que nós iremos compartilhar nesta noite. Então, os irmãos que estão aí na mídia, eu acho que ela já soltou aí, me acompanhem então com a Bíblia. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que a tua palavra nos dê as lições que nós precisamos para viver e para nos relacionar com as nossas dificuldades pessoais. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não sei se há alguém aqui entre nós nesta noite que já tenha vivido uma experiência de se sentir dentro de um buraco, se sentir num fim de poço, se sentir num fim de rota, num fim de caminho. Mas a gente conhece pessoas que já passaram por isso. A gente conhece pessoas que viveram experiência de quase morrerem, literalmente, estarem ali aquele momento e vem aquela frase assim: não foi porque Deus não quis, não aconteceu porque Deus não permitiu, mas quase aconteceu, quase aconteceu. Há pessoas que às vezes relatam: olha, pastor, eu quase me envolvo num acidente muito grave. Olha, pastor, eu quase que fui para aquele lugar, quase que eu viajei para aquele lugar e depois houve ali um problema. E eu tive uma enfermidade e eu quase que morri. Não é? Tantos quases que a gente enfrenta na vida. E o salmista, ele teve uma experiência de quase morte. E dessa experiência de quase morte, ele tirou lições preciosas que podem abençoar as nossas vidas se a gente começar a olhar para o texto bíblico e o que esse homem passou. Observem bem, quando ele começa o Salmo 30, ele começa dizendo assim: exaltar-te-ei, Senhor, pois tu me levantaste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Quando eu leio o verso primeiro,
eu vejo assim que o Davi teve numa situação tão difícil, tão complexa da vida dele, foi um momento tão difícil que as pessoas que não gostavam dele começaram a festejar, dizendo: olha, esse morreu, esse acabou. E talvez o irmão pergunte assim: pastor, existe alguém que seja capaz de festejar a desgraça do outro? Meu amigo, é só você começar a ler aquelas matérias que se colocam lá na internet sobre acidente, sobre tragédia. Começa a ler os comentários que fazem, você vai ver o que é o homem. Uma das coisas boas que a internet tem revelado para nós, o que é esse tal de ser humano, que às vezes a gente diz: não, ninguém vai fazer um negócio desse. Vai lá e leia. Vai lá e leia. Há pessoas que estão mortas, que se elas ressuscitassem e lessem determinados comentários que fazem sobre elas, elas iam dizer assim: me mata de novo, eu quero morrer de novo, eu não quero mais viver nisso aqui. E o salmista, ele diz que foi um momento da vida dele que ele estava num buraco, ele estava num abismo, e ele diz que os inimigos dele se preparam para festejar, ele vai morrer, mas ele diz ao mesmo tempo que Deus colocou a mão, o resgatou. Ele celebra ao Senhor. Meus irmãos, no verso 2, ele diz: o Senhor, Deus meu, eu clamei a ti e tu me curaste. Deus trouxe cura à vida dele. Deus trouxe o sarar. Deus trouxe o socorro. Deus o socorreu. Então eu quero dizer para você, nesta noite, se você está vivendo dentro de um buraco, Deus vai te socorrer. Amém, igreja? Então diga assim: Deus vai te socorrer. Ouviu isso, você que está nos visitando? Deus vai te socorrer. O salmista, ele expressa a experiência dele. E olha só que muitas das vezes nós estamos desenganados. Quer dizer, essa expressão desenganado, ela está muito associada a quadros clínicos, a situação de enfermidade, mas muitas das vezes você está desenganado num emprego que você está esperando. Alguém diz para você assim: mas você vai para onde? Você está fazendo o quê? Olha, eu estou estudando para fazer um concurso e eu preciso muito de um emprego. Aí a pessoa diz assim para você: você sabe quantas vagas tem? Aí você diz assim: não sei não. Aí ela diz: olha, tem 3 vagas. Aí você: que bom, eu não sabia que tinha 3 vagas. Mas você sabe quantos candidatos tem? Aí você: sei não. Ela fala: tem 5.000. Ela não veio para te ajudar, rapaz. Ela veio para trazer uma notícia para você, para te desestimular. Ela veio para trazer uma notícia para você, para voltar com você para dentro do buraco. E aí um dia, uma irmã falou isso com o pastor, né? Ela disse: pastor, eu estou muito triste porque eu descobri agora que o concurso que eu vou fazer só tem 2 vagas na área que eu vou fazer. Aí o pastor perguntou para ela: para que a senhora quer 2 vagas? Aí ela: o pastor, por que a senhora quer 2 vagas? Não, pastor, eu disse que só tem 2, então eu quero saber para que a senhora quer 2 vagas. Ela: mas eu não quero 2, eu só quero uma. Então continue estudando. Continue estudando. Se a senhora só precisa de uma e tem 2, glória a Deus. Mas há uma tendência nossa de olharmos para a multidão. Por quê? Nesse quadro especificamente, a multidão de inscritos representa o problema, a multidão de inscritos representa nossa incapacidade, a multidão de inscritos representa para nós sem chance, e a gente tem uma tendência natural de olhar para o que tem probabilidade de dar errado. É tendência nossa, é da nossa natureza. A gente olha para o que tem probabilidade de dar errado. E às vezes ela diz assim: mas é porque eu tenho experiência. Então renuncie a essa experiência de negativismo sua. Isso não é experiência, isso é trauma. Isso não é experiência, isso é uma angústia. Ah não, pastor, eu sei quando vai dar errado. Tem gente que diz assim: eu sei quando eu vou adoecer. Tira isso da sua cabeça. Peça a Deus para tirar isso da sua cabeça. Senhor, eu não quero saber quando eu vou adoecer. Eu quero saber que o Senhor é quem me sara, quem me cura e quem cuida de mim. E o salmista, ele então começa a descrever a sua experiência. Ele disse assim: a minha alma já estava lá dentro da sepultura. A minha alma estava no buraco, no Seol. E o Senhor, Ele me fez subir de lá. O verso 3. Senhor, da cova me fizeste subir. Literalmente do buraco. Estou no buraco.
e o Senhor me preservaste a alma, e o Senhor não deixou que a minha vida fosse para a sepultura. Meus irmãos, há uma clareza muito grande que Davi sabe quem é o dono da vida. Você sabe quem é o dono da vida? Você sabe quem é o dono da sua vida? Olha, uma coisa muito interessante sobre a vida é que a gente pensa, a gente nasce, você cresce, você adquire experiências, você gerencia a sua vida. Quando você ouve alguém falar o seu nome, né? O seu nome, o Pedro ou Antônio, você está falando comigo, esse sou eu, e eu sou o dono de mim, essa é a minha pessoa, eu construí a minha vida. Na verdade, nós vivemos de aluguel nessa vida. Nós vivemos de aluguel. A casa que a gente mora pertence a Deus. A gente não é dono de nada. A gente só toma conta dessa vida que o Senhor nos dá. Ela pertence ao Senhor. E uma vez que essa vida não é sua, ela vai acabar independente do seu querer no tempo de Deus. Eu não comando a minha vida. É Deus quem comanda. A gente não comanda a existência, é Deus quem comanda. A gente não tem esse controle, é Deus quem tem. Pertence ao Senhor. Essa semana nós tivemos uma alegria extraordinária de estarmos com a irmã Emilce Alvarenga completando 90 anos. 90 anos. E eu dizia naquela ocasião, como é que a gente faz para viver 90 anos? Você sabe como é que se faz para viver 90 anos? Você sabe? Ainda bem que você não sabe, porque se você soubesse, as pessoas iam agarrar no seu pescoço e dizer, você tem que falar, tem que me ensinar, porque eu quero também. A gente não faz, é Deus quem leva a gente para lá. É o Senhor quem vai te levando. Pode levar para 90, pode levar para 100. É o Senhor quem vai te levando. Ele vai conduzindo você. Sabe por quê? Porque a vida é dele, não é nossa. Mas às vezes nós temos essa tendência terrível, essa tendência puramente da carne, de que quando a gente está bem, presta atenção, pastor, eu estou trabalhando, estou malhando, não tenho todo o dinheiro que eu quero, mas pelo menos tenho o que eu preciso. Eu estou jovem, não é? Estou jovem, estou bonito e sarado. Só acha que eu vou ter medo de alguma coisa? Eu vou me preocupar com alguma coisa? Então, chama os velhinhos aí da cidade para ouvir esse negócio de evangelho, porque eles precisam. Fala para as pessoas que estão aí precisando mais do que eu, porque na verdade eu não estou precisando desse negócio agora. Agora presta atenção. O salmista, ele diz assim no verso 6, coloca o Salmo 30, o verso 6 aí. Ele diz como que ele estava vivendo, olha só. Quanto a mim, eu dizia na minha prosperidade. O que ele dizia? Jamais. É muito difícil quando você está no tempo da sua prosperidade, alguém convencer você que você pode ser abalado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente bonita, jovem, próspera, passando pelo fundo do poço. Tem muita gente forte encarando o fundo do poço. Quando a gente vai para as filas dos hospitais, para tratamentos, quando a gente vai aos ambulatórios, é que a gente começa a ver esta realidade de perto. Um dia, um filho perguntou para o pai, o menino ainda criança, falou, papai, até quando a gente cresce para morrer?
E o pai ficou pensando como que ele ia responder isso para o filho. Até onde a gente cresce para morrer? Até quando se cresce para morrer, papai? E um dia, eles estavam passando próximo a uma funerária, e o pai propositalmente parou ali, entrou naquela casa e começou andando por dentro daquela funerária, e o menino acompanhando ele. E o menino ficou assustado, e ele olhava, e ele via aqueles caixões enormes, e ele via aqueles caixões médios, e ele via aqueles caixões pequenos, e o menino olhando aquilo, e papai, o que o senhor veio fazer aqui? E o pai disse, não, vamos embora agora. E foram embora. E o pai não falava nada. E daí a pouco o menino começou a questionar. Ele disse, papai, por que tem caixão de todo tamanho? E o pai disse para ele, qual foi a pergunta que você me fez há poucos dias sobre a morte? E ele disse, eu perguntei para o senhor até quando a gente cresce para morrer. E ele disse, o que você viu hoje? Ele disse, papai, a gente não cresce para morrer, a gente morre de qualquer tamanho. E o pai disse, exatamente, a vida é assim. Então eu quero dizer para você que você pode estar aqui para passar 100 anos, mas você pode estar aqui para passar 24 horas e nada mais. Nós podemos estar aqui para isso. O salmista, ele disse, na minha prosperidade eu tinha um pensamento, jamais eu serei abalado. Jamais alguma coisa irá me abalar. A prepotência, o orgulho, talvez a crença em si mesmo, na sua própria capacidade. Quem de nós não passa por isso, irmãos? Quem de nós não passa por momentos assim? Que a gente acha que a gente pode tudo? Obviamente que quanto mais jovem, mais você tem isso dentro de você. O jovem, especialmente o adolescente, né? O adolescente, ele tem uma sensação de imortalidade muito aguçada, né? É por isso que o adolescente é aquele que tem coragem de colocar 200 km por hora na moto, ele tem coragem de pegar o carrinho lá que não está lá, grandes coisas, e ele diz, olha, andei com o pé no canto e o carro tá. Mas de vez em quando a gente está vendo aí a tragédia sem retorno, sem volta, não é? E às vezes a gente vê, quantas vezes a gente está vendo mães chorando, pais chorando, quantas vezes a gente chora junto, porque a gente vê uma vida que tinha tudo para ir em frente, uma vida que tinha tudo para crescer muito e foi interrompida bruscamente por imprudência, por incoerência, por falta de experiência da vida. Mas isso também atinge a nós que temos uma idade adulta, porque muitas das vezes a gente vive como se nunca fosse morrer, a gente vive na prepotência, vive no orgulho, vive na soberba, como se a gente nunca fosse morrer. Mas a realidade não é esta. O salmista diz então, eu na minha prosperidade, eu pensava que jamais eu seria abalado. Aí ele diz assim, mas com tudo isto, preste atenção nesse verso, com tudo isto, embora eu pensasse assim, coloca o 7 para mim, coloca o verso 7 para mim, presta atenção, o que é um homem que está pensando assim, ó, tu Senhor, com o teu favor fizeste-me permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e eu fiquei conturbado. Ele está dizendo o seguinte, um instante, um minuto que Deus não olhou para mim, eu entrei em parafuso. 1 minuto. Se Deus não olhar para nós, nós entramos em parafuso. Se o Senhor não cuidar de nós, nós entramos em convulsão emocional, espiritual, a nossa vida vira uma confusão. Nós estamos de pé porque Deus está olhando para nós. É o Senhor quem está nos sustentando no fundo do poço, na adversidade, na dificuldade, é a mão do Senhor quem nos sustenta. E o salmista depois, na sua experiência, ele diz, no verso anterior ele disse, eu na minha segurança, eu achava que ninguém me abalava, na minha prosperidade, mas um pouco só, que Deus vire o rosto, que volte o rosto de mim, eu entro em parafuso, eu não sei mais o que fazer. Eu disse para os irmãos que são lições extraordinárias. Aí no verso 8 ele diz, a ti Senhor eu clamei, eu supliquei, e eu disse, Senhor, que proveito há
no meu sangue? Ou que proveito há se eu morrer? Que proveito há se eu for para o pó, para a sepultura? Eu irei te louvar. Olha, é uma coisa tão extraordinária isso aqui, que o salmista ele tem um argumento para dizer para Deus por que ele quer viver. Ele aprendeu, ele entendeu que a vida dele, a existência dele é para a glória de Deus. Você existe para a glória de Deus, amém, igreja? Nós existimos para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Talvez se Deus te perguntasse assim: eu deveria te deixar vivo mais 10 anos, deveria te deixar vivo mais 30 anos. Para quê? Para quê? Você gostaria de ter 50 anos de vida a mais? Pastor, eu queria ter mais 50 anos de vida. Gostaria de ter 100? Eu lembro do pastor Irlande Pereira de Azevedo, no auge dos seus 80 anos, dizendo assim: eu só tenho uma tristeza, que eu queria estudar mais a palavra de Deus, e eu vejo tão pouco tempo, parece que eu tenho tão pouco tempo, eu queria mais tempo. Você queria mais tempo de vida? O rei Ezequias chorou e falou para Deus: eu não quero morrer. Quando o profeta disse para ele que ele iria morrer, ele disse: fala com o Senhor. E ele virou o seu semblante para a parede, e ele chorou, e ele falou com Deus. E a Bíblia diz que ele já morreria naquela hora, mas que Deus lhe acrescentou 15 anos à sua existência, por conta da oração que ele fez. Para que nós queremos viver? Você vive para quê? Você está aqui para quê? Pastor, eu estou aqui para trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Pastor, eu estou aqui para cuidar da minha família. Eu estou aqui para cuidar bem da minha saúde. Eu estou aqui para ajudar o próximo. Eu estou aqui, enfim, nós temos uma lista de boas razões para nós vivermos. Mas nenhuma dessas nossas boas razões é razão suficiente, como é viver para a glória de Deus. Esse é o desejo do coração de Deus, quando Ele cria o homem. Ele criou Adão para ele compartilhar em Adão a sua própria imagem e semelhança. E Ele fica maravilhado quando Ele cria Adão. E a Bíblia diz que Ele olhou e viu e achou que foi muito bom tê-lo criado. E Ele criou o homem para isso, para andar com Ele, para ter comunhão com Ele, para refletir a sua glória. E se nós refletíssemos a glória de Deus, não haveria ódio. Se nós refletíssemos a glória de Deus, não haveria infanticídio. Se nós refletíssemos a glória de Deus, não haveria mágoa, não haveria rancor. Se nós refletíssemos a glória de Deus, os velhinhos não seriam abandonados. Se nós refletíssemos a glória de Deus, as crianças não seriam violentadas. Esse mundo seria muito melhor se nós refletíssemos verdadeiramente a glória de Deus. Mas como a glória de Deus ficou ferida na natureza do homem pelo pecado, e a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado entrou a morte, e a Bíblia diz que assim a morte passou a todos os homens. E a palavra do Senhor diz que assim também por um homem, Jesus Cristo, veio a vida a todos os homens. A palavra diz que através dele o Senhor nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. O homem sem Jesus, ele está morto espiritualmente. Ele está morto em ofensas e pecados. O homem sem Jesus, ele está separado de Deus. E o salmista disse que o homem separado de Deus, ele vive perturbado. A vida é uma perturbação, se você estiver sem Jesus. Mas vindo Jesus nos evangelizou o evangelho da paz. O que é evangelho da paz? É o evangelho que nos traz de volta a Deus e nos coloca perto dele e nos reconcilia com ele. E Paulo diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados. Isso que é coisa extraordinária, é a gente saber que Deus em Cristo, Ele veio para nos socorrer. Quando nós clamamos, quando nós pedimos, daí então o salmista dizer: por que ele viver? Eu quero viver, porque lá de baixo, lá na cova, lá debaixo do chão, eu não te louvarei. Eu quero viver, eu quero estar aqui, porque eu quero existir para a glória do Senhor. Eu quero existir para refletir a glória do Senhor. E você vai me perguntar: pastor, e como que eu posso refletir a glória de Deus? Recebendo
recebendo a glória de Deus na sua vida através da morte de Jesus. Se você recebe, ela reflete a partir de você. O salmista diz assim, no verso 10: ouve o Senhor, tem piedade de mim. Senhor, ser o meu auxílio, tornaste o meu pranto em fogueira, tiraste a minha tristeza, a minha veste de angústia, e me colocasse veste de alegria, para que a minha alma te cante louvores e não se cale. Senhor meu, eu te louvarei. Mas primeiro, ele tem uma experiência especial com a misericórdia de Deus. Isso é maravilhoso. É a misericórdia de Deus que traz perdão para as nossas vidas. É a misericórdia de Deus que cancela uma multidão de pecados. Volta lá no verso 5 para a gente ler o verso 5, que está lá atrás. Me acompanhe na leitura. Porque a sua ira, no seu favor, e o choro. Mas, você está chorando, irmão? Está chorando, irmã? Está sofrendo? Está sofrendo? Está passando angústia na sua vida? Está passando pelo vale? Passando pela prova? Está dando tudo errado? Leia comigo ali. O choro, mas recebe isso na sua vida em nome de Jesus? Amém? O choro pode durar uma noite, mas Deus vai me alegrar amanhã. Deus vai me alegrar. Deus vai virar a minha história. Deus vai me tirar do fundo do poço. Deus me tirará do buraco. Eu não vou morrer neste buraco. Ainda que inimigos se preparem para festejar a minha desgraça, ainda que inimigos se preparem para festejar a minha derrota, o salmista está convicto. Ele diz: Deus é quem me sara, Deus é quem cuida de mim. Ainda que eu tenha sido soberbo no momento da minha prosperidade, eu tenha procedido de tal maneira como se eu fosse dono da minha própria vida, ainda que eu tenha consciência que isto me levou ao buraco, mas Deus me trouxe de volta, Ele me restaurou, Ele me levantou, e eu quero viver mais para a glória de Deus. E depois ele começa a conclamar o seu povo. Ele chama: olha, vós que sois do Senhor, seus santos, louvem ao Senhor. Ele diz: o Senhor será louvado, a minha alma te cantará louvores. O verso 12: a minha alma te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu. Ele diz: eu te louvarei para sempre. Para sempre. Eu posso entender de duas formas. Ele pode estar dizendo assim: eu, na minha convicção, eu não deixarei de andar com o meu Deus. Na minha convicção, jamais deixarei o meu Deus. De outra sorte, ele pode estar dizendo assim: eu creio que aquilo que Deus me deu, ninguém tira. A paz que o Senhor coloca dentro de mim, ninguém rouba. A bênção que Deus derramou na minha vida, ninguém cancela, nem o inferno pode cancelar a bênção de Deus na minha vida, na sua vida, para a glória do Senhor. Amém? Vamos falar com Deus. Quem sabe você chegou aqui nesta noite se sentindo no fundo do poço como esse homem, e talvez até desenganado, porque há um momento na vida dele que ele é desenganado por aqueles que estão ao seu redor.
A palavra desenganado para nós, ela tomou uma conotação muito negativa. Quando você fala, fulano está desenganado. Ih, está muito mal, está desenganado. Ele estava assim, desenganado. Mas ele tinha um engano na vida dele, que era pensar que ele era dono da sua vida, que era pensar que na sua prosperidade era ele quem mandava no seu nariz, que ele sabia o que era melhor para ele, o que ele quisesse fazer, ninguém tinha nada com isso. Até que ele ficou desenganado quando caiu no poço. Mas agora ele tem um desengano que é positivo, não é negativo mais. O desengano que ele tem agora é o que diz para ele o seguinte: eu posso cair no fundo de uma cova, mas Deus vai me remir. O desengano que ele tem agora é que o olhar de Deus está sobre ele. O desengano que ele tem agora é que vale a pena de fato ele viver, porque ele vai viver para a glória de Deus. Ele não está enganado mais achando que a vida dele é uma vida somente para a vaidade. Ele não tem mais esses enganos. Ele está desenganado dessas coisas. Agora ele tem toda a certeza: a mão de Deus é sobre mim. O Senhor me sustentou, o Senhor cuidou de mim, e eu louvarei o Senhor em todo o tempo, em toda a minha existência. E nunca mais, ninguém vai me jogar dentro desse buraco e dessa cova. A minha vida agora é para a glória de Deus. Amém? Amém? Eu quero orar pelas pessoas que nesta noite estão dizendo isso: pastor, eu quero viver como esse moço viveu. Eu quero viver isso na minha vida. De todas as minhas angústias, minhas dores, as dores que eu tenho carregado, de todos os traumas que são inerentes de mim e aqueles que eu adquiri na caminhada da vida, de tudo que fizeram comigo, eu quero pedir a Jesus, nesta hora, que Ele coloque a mão dele sobre a minha vida, que Ele coloque a mão dele sobre a minha existência e traga milagres à minha vida. E se você me perguntar: é possível, pastor, acontecer um milagre na minha vida hoje? Eu diria para você que só depende de você. E quem sabe eu falando assim você vai me questionar: mas isso é loucura, se dependesse de mim eu resolvia tudo. É muito interessante quando as pessoas se aproximavam de Jesus trazendo um problema. Elas poderiam vir paralíticas, poderiam vir cegas, elas poderiam vir com seu emocional todo arrebentado, como veio a mulher samaritana. Elas poderiam vir desprezadas, como veio o cego de Jericó. Elas poderiam vir atormentadas, como veio o gadareno. E todas elas, quando eram curadas, ouviam de Jesus a mesma coisa: vai em paz, a tua fé te salvou. Vai em paz, a tua fé te curou. Você vive dizendo que tem fé. Pastor, eu tenho fé, eu creio. Então usa essa fé para sair de dentro do buraco, da cova. Usa esta fé para se aproximar de Deus. O salmista vai dizer lá no Salmo 62: para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar as suas maravilhas. O bom é me aproximar de Deus. Salmo 40. E no Salmo 62 ele diz: a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Sabe quando a gente está tentando ajudar alguém que está numa situação difícil? Você está socorrendo alguém. Quem já sofreu, já passou por acidente como eu passei, sabe disso. É um momento extremamente aliviador quando você começa a ouvir sirenes. Você diz: olha, vem os bombeiros, vem os médicos, vem o socorro. Na vida espiritual é assim. Quando a gente começa a orar em espírito, a gente começa a ouvir o mover de Deus. Deus está vindo. Ele está vindo, Ele está olhando para mim. O Senhor vai me socorrer, o Senhor vai cuidar de mim. Aí o salmista diz: e nesta hora a aflição passou, a minha alma se aquietou.
Eu quero orar por você nesta noite. Vamos todos ficar em pé. E eu vou estar aqui com os pastores. E você pode sair do seu lugar, você pode vir aqui que eu vou ministrar uma oração sobre sua vida nesta noite. Pode vir aqui, pode sair do seu lugar e pode vir. Eu estou com os pastores aqui para esperar você aqui na frente. Pode vir. Todas as pessoas que quiserem vir, pode sair do seu lugar e podem vir. Vamos fechar o culto com a ministração da oração final. Sai do seu lugar e vem em nome de Jesus. Vem para receber. Dê cada passo nesse corredor, colocando diante de Deus assim: eu estou indo para receber do Senhor. Porque o Senhor falou no meu coração nesta noite. O Senhor falou comigo neste lugar. E eu estou indo para receber. Eu preciso, meu Senhor, que a minha vida seja revolucionada pela presença do seu Espírito. Eu preciso de uma obra do Senhor na minha vida. Eu preciso de um milagre do Senhor. E só o Senhor sabe do que eu preciso. Vem aqui, pode vir. Passe de um lado do outro. Fale com os pastores que estão aqui. Em nome de Jesus. Pode vir. Todas as pessoas que sentirem o desejo. Pastor, Deus falou comigo de forma profunda nesta noite. Deus falou no fundo do meu coração. Pastor, eu me identifiquei com a história desse moço, desse salmista. Eu me identifiquei com isso. Já houve um momento que eu me vi no buraco, eu me senti no buraco. Eu sabia que já tinha gente preparando para celebrar, para comemorar a minha derrota. Mas em nome de Jesus, assim como o salmista disse, eu nunca mais vou voltar para aquela cova. Nunca mais. Glória a Deus. Mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue. É por causa do sangue que foi derramado. É por causa do grande amor de Deus sobre nossas vidas. Do seu grande amor. Glória a Deus. Tu és Senhor do universo. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte e estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Oh, meu Pai. Deus é maravilhoso. Sabe, hoje eu pensei à tarde assim, estava com a dor de cabeça, eu disse, eu preciso dormir um pouco. E eu peguei a minha Bíblia eletrônica e comecei a alinhar tudo que eu falaria no culto desta noite. E aí foram 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas. E aí eu não consegui parar nem um minuto e sair dali da palavra. Aí eu preparei todas as referências bíblicas que eu falaria nesta noite. E pela primeira vez, em quase 3 anos que eu uso o meu iPad, ele fechou e não abriu de jeito nenhum para mim todas as referências que eu trabalhei 4 horas para preparar, para falar 40 minutos para você. E aí eu fechei ele e abri 2 Bíblias e disse, Senhor, eu sei que o texto é esse, mas talvez exista alguma coisa diferente que precisa ser dita, que eu não percebi do Senhor nessas 4 horas. Glórias ao nome do Senhor. Deixa o iPad para cá. E eu falei para você aquilo que Deus me falou aqui dentro agora. E eu sei que esta palavra, ela tinha alguma coisa a ver com você, que está aqui na frente,
E talvez você que está aí no meio. Nunca me aconteceu do meu esboço não abrir. Hoje ele não abriu, ele não está abrindo. Então eu não sei o que Deus tem com você e o que você tem com Deus. Eu não sei por que ele trouxe você aqui, qual é o milagre que ele quer fazer na sua vida. Mas se você ainda está aí e essa palavra foi para você, sai do seu lugar e vem aqui à frente para a oração em nome de Jesus. Sai do seu lugar e venha, que Deus vai fazer esse milagre na sua vida. É você crer em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Minha vida Deus abençoe. entrego a ti. Deus abençoe. Os meus sonhos Deus abençoe. entrego. Glória a Deus. Glória a Jesus. Faz de mim vaso novo. Glória a Jesus. Um coração novo, vaso de barro. Glória a Deus. em tuas mãos. Glória a Jesus. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe Louvado seja o Senhor. Perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do seu grande amor. Tu és Senhor do universo, tu és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado do Deus, Deus Pai. Glória a Deus. Glória a Jesus. Desse meu lado direito aqui, quem não é batizado ou não é membro da igreja nesse momento, levanta a mão assim. Quem não é batizado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui do meu lado esquerdo, quem não é batizado ou não é membro da igreja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deixa eu falar com vocês aqui o seguinte. Eu disse que do lado de cá tem quantos? Gravaram? Deixa eu falar com vocês uma coisa. Amanhã, segunda-feira, eu já vou orar para nós encerrar, mas amanhã, segunda-feira, às 19h30, nós temos um curso aqui nesse prédio do lado, para todos os não batizados, que a gente chama de pré-renovo. Todos os não batizados podem fazer esse curso, o pré-renovo. O que estuda lá, pastor? Lá você vai estudar na Bíblia sobre o poder de Deus, os milagres de Deus. Você vai estudar sobre a salvação. O que é a salvação? O que a Bíblia diz sobre a salvação? Coisas que vão abençoar você para você ter uma nova jornada de vida. Quanto que paga, pastor? Nada. E qual é o requisito para fazer isso? É você vir. É você estar aqui. E nós vamos orar por você, te dar suporte. Você vai estudar com professores que se dedicam. A irmã Lidiane nos ajuda ali. A irmã Kátia. Quem mais no pré-renovo? Irmã Bia nos ajuda ali no pré-renovo. Então são pessoas que vão te dar o apoio, vão abraçar você, vão te dar carinho. Aí você está aqui e diz assim: mas e eu que já sou batizado? Faça o CEMIL, Seminário Interno de Liderança. Faça o CEMIL. Sabe para quê? Para fazer como o salmista, depois você dizer assim: Senhor, eu quero viver mais
para a glória do Senhor, e eu estou me preparando para isso, porque eu quero ajudar outros, eu quero ganhar outros para Cristo. Então venha fazer o C1000, tá? Você pode vir, se matricular, estudar. A igreja, ela fornece esses estudos, esses ensinos gratuitamente para o seu crescimento espiritual. Entendeu? Você não tem custo, é você vir para ser abençoado. Tá? Tem que prosseguir, tem que perseverar. Não tem que ser uma vez só. Tem que deixar Deus ir agindo. Você vai crescendo. E Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, de cada um de vocês. Não tem um aqui dentro dessa igreja que não tenha passado pela primeira vez nos primeiros passos. A maior árvore de uma floresta, um dia ela foi semente. A maior jornada de um maratonista começou com o primeiro passo. Então o primeiro passo, ele é importante. Em tudo nessa vida é importante o primeiro passo. Um grande profissional, seja um engenheiro, seja um médico, seja um advogado, um grande profissional, um dia teve alguém que segurou na mão dele para ensinar ele a escrever A, E, I, O, U. E aí ele começou. Então, se você quer ser bênção nas mãos de Deus, tem que começar. Feche seus olhos e vamos ministrar a oração. Senhor, nós estamos aqui em nome de Jesus, imbuídos na autoridade do Teu Espírito Santo, para ministrar nesta hora esta oração sobre as vidas que estão aqui no altar. Meu Deus, o Senhor é o Deus dos milagres. Nós não fazemos o milagre, mas nós servimos ao Deus dos milagres. E nós estamos agora como igreja, unindo os nossos corações, no propósito de pedir para o Senhor: traga o milagre do Senhor sobre a vida das pessoas que estão no altar da tua casa. Porque, meu Deus, quando a gente sente no fundo da alma da gente que a mão do Senhor está sobre a gente, que o Senhor está resgatando, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está curando a gente, ninguém vai tirar isso de nós. Então eu te peço em nome de Jesus agora, Senhor, em nome de Jesus, no nome do teu Filho, pelo sangue que verteu na cruz, pelo sangue de Jesus que foi vertido na cruz, te peço agora, derrama a tua bênção aqui neste lugar. Foi o Senhor quem trouxe tantas pessoas aqui à frente nesta noite. Foi para o Senhor fazer uma obra. Cada um de nós está aqui, tem suas necessidades, meu Deus. Quantas intervenções do Senhor eu preciso, eu necessito. E eu sei que meu irmão que está aqui do meu lado, ele está aqui porque ele precisa também de uma intervenção do Senhor. Mas nós temos uma coisa em comum: nós queremos viver para a glória do Senhor, para as manifestações da tua glória. Meu Deus, obrigado por esse exército de anjos que o Senhor envia para estar guardando o teu povo. Obrigado, meu Deus, por esses intercessores que estão agora orando, segurando as cordas para que as coisas aconteçam no altar da tua igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado. A vitória é do teu povo, para a glória do teu nome. Nós te celebramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.